Graça e paz a todos. Estamos aqui no nosso sábado de Páscoa, período aí em que nós estamos meditando sobre o propósito da vinda de Jesus, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Então quero desejar um resto de feriado de Páscoa para todos, muito abençoado, que todos possam estar meditando na palavra do Senhor. Nós temos aqui em Mateus capítulo 27, a colocação lá no verso 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então nós vemos Mateus registrando que quando o Senhor Jesus entregou o Espírito, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, de cima para baixo. Lá na carta de Pedro, no capítulo 2, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: Pedro declarando a nosso respeito, a respeito dos crentes em Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós vemos aí um ensino, que é um ensino de todos nós, igreja reformada, igreja que oriunda da reforma protestante. Nós defendemos, nós anunciamos uma doutrina, um ensino que é fundamental para todos nós, que é o sacerdócio dos crentes, né? Então, o sacerdócio dos crentes. Então, nós cremos nisso, que todos nós, em Cristo Jesus, fomos feitos sacerdotes. Então, nós somos sacerdócio real, nação santa, sacerdotes santos para o Senhor. Mas, afinal, o que significa essa ideia de sacerdócio dos crentes? Eu quero ler para vocês aqui uma definição dessa questão do sacerdócio dos crentes. Que esse sacerdócio permanece hoje em Cristo Jesus. Nós hoje somos esse sacerdócio. Então diz assim: permanece, no entanto, um sacerdócio que pertence àqueles que pela fé foram unidos com Cristo. Costuma-se chamá-lo o sacerdócio de todos os crentes. É por isso que Pedro descreve os cristãos como sacerdócio santo, cuja função é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios espirituais não são de modo algum sacrifícios de redenção, mas sacrifícios de gratidão a Deus pelo sacrifício de Cristo, o único sacrifício redentor totalmente suficiente, quando ele se ofereceu no Calvário por nós, pecadores. É por isso que somos exortados a apresentar os nossos corpos, isto é, a nós mesmos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, verso 1. E ao nos sacrificarmos de boa vontade, expressamos o nosso sacerdócio espiritual nos atos de louvor e gratidão, e no serviço altruísta ao nosso próximo, quando ministramos as suas necessidades. O exercício desse sacerdócio é resumido nas palavras de Hebreus 13, 15 a 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Este é o sacrifício que nós oferecemos a Deus como sacerdotes. Então, o véu se rasgou. Nós temos agora livre acesso a Deus para exercermos o nosso sacerdócio. E o nosso sacerdócio, no nosso ofício sacerdotal, nós apresentamos ao Senhor um culto, o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso culto racional. Então nós nos oferecemos a Deus e nos oferecemos ao nosso próximo. Que você entenda isso, que Jesus rasgou o véu
Então hoje nós temos livre acesso ao Pai em oração e também colocando mediante Jesus, que é o nosso único mediador, nós estamos aí colocando a nossa vida diante do Pai. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos de fato exercer esse sacerdócio com integridade na presença do nosso Deus. Oremos. Amado Pai, nós agradecemos, ó Deus, por aqueles que agora estão acompanhando, ó Deus, esta meditação. Que Tu guardes, ó Deus, a todos e fortaleças a todos, em nome de Jesus. Amém.